Boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa. Faltando 2 minutinhos para as 8 horas. Boa noite, Ivanilda Lima, Priscila Maltez, Helena Souza, obrigado pela presença. Vamos dar mais um tempinho para a gente poder esperar que as pessoas entrem. E aí a gente vai falar hoje sobre nariz entupido. Se você tiver alguma pergunta, você já vai deixando sua pergunta aqui. A gente vai respondendo com o passar da live. Live um pouquinho hoje mais curta. Boa noite para a Josi Rossini, Aninha Silva. Obrigado pela presença, Aninha, Juliana Soares, Francis Lucena. Vamos entrando, aguardando um pouquinho, faltando um minutinho para a gente começar a nossa live. Penha Ferro, obrigado pela presença. Vamos aí aguardando mais alguns minutos, tá? Enquanto vocês vão chegando, tendo alguma dúvida. Renata, minha prima, boa noite. Igor Nascimento, sempre presente, o Igor nas nossas lives. Obrigado, Igor, pela presença também. Vamos chegando. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito interessante, eu acho que com muitas dúvidas para quem está assistindo. Vânia Maria Nassif, boa noite. Patrícia Santos, que é o obstrução nasal, nariz entupido, queixa de muitas pessoas, em alguns casos complicadores para outras doenças, e o nariz entupido pode servir de base para algumas infecções, por exemplo, o início de algumas infecções ou quadros respiratórios mais importantes. Boa noite para a Sônia Regina, Ana Maria Moraes. Obrigado, Ana, pela presença. Bom, quem nunca teve um nariz entupido alguma vez na vida, né? Desde que essa respiração seja comprometida, a obstrução nasal ela fica sendo um quadro, em alguns casos, até patológico, de algumas doenças, como eu falei, presente. Para a gente identificar primeiro o grau e as queixas da obstrução nasal, a gente precisa entender a função do nariz e para que o nariz serve, tá? O nariz ele tem fundamentalmente 3 funções. A função do nariz é umidificar o ar que a gente respira, ele hidrata, ele umidifica, ele filtra esse ar que a gente respira e ele aquece o ar inspirado, tá? Ele chega numa temperatura de até 36 graus Celsius no nosso pulmão, independente da temperatura externa. Tá? Boa noite para Lourdes Cabral, Rodrigo Guilherme, amigo, boa noite, obrigado pela presença, muito obrigado. Denir Pedrosa, meu primo, boa noite, obrigado. Patrícia, obrigado, Patrícia, pela presença. Se a gente imaginar o nosso nariz como um triângulo, o que divide esse nosso nariz é o septo nasal. O septo nasal, ele tem uma função de, como eu falei, separar a nossa narina direita da esquerda, e ele é formado por uma parte de cartilagem, que é a parte da frente do nariz, essa parte mole do nosso nariz, e a parte mais dura do nariz, a parte posterior do nariz, a parte de trás do nariz, é composta de osso, onde, por exemplo, a gente consegue sustentar o óculos, tá? Boa noite, Jorge Aurélio, Rosemary Viana. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês vão deixando suas perguntas aí para mim, tá? Que a gente vai respondendo com o passar do tempo. E em cada narina, nós temos, a grosso modo, para vocês entenderem, como se fossem 3 bolinhas de aniversário, uma embaixo da outra. 3. Tá? Quando essa bolinha ela enche de tamanho, o nosso nariz entope, por exemplo, tá? E aí nós temos uma bolinha lá em cima, que é a bolinha superior, que nós chamamos de concha ou corneto. Nós temos uma bolinha no meio, chamada concha ou corneto médio, e a bolinha de baixo, chamada concha ou corneto inferior. Quando ela, por algum motivo, ela infla, ela incha, o nosso nariz entope. E aí nós temos que usar alguns descongestionantes emergencialmente para a gente poder respirar melhor, a gente poder dormir ou passar o dia melhor, certo? Boa noite para a Sônia Pereira, Nilceia, minha amiga, obrigado pela presença, Nilceia. Patrícia, a gente vai responder sua pergunta, tá? Patrícia Santos. E
Uma outra causa para o nariz entupido, além dessa bolinha inchada no nariz, é o desvio do septo nasal. Tem pessoas que têm um desvio para um lado direito, para o outro lado esquerdo ou para os dois, e essa respiração ela fica comprometida. Boa noite para a Ana Lúcia Edson, obrigado pela presença, Ana. E essa respiração ela fica comprometida. Algumas questões externas são causadoras para o nariz entupido. Por exemplo, o quadro da rinite alérgica, o quadro da alergia respiratória. Quando nós temos um quadro de alergia respiratória, e nós, por exemplo, entramos no ambiente, eu vou falar algumas situações práticas para você que está me assistindo entender. Quando nós chegamos numa região onde tem muito mofo, muita umidade, ou um ambiente muito frio, alguma coisa assim, e nós somos alérgicos por si só, tem pessoas que são alérgicas à exposição a esses agentes agressores, o nosso nariz entope, tá? Então, esse é um quadro alérgico, de respiratório alérgico. Tá? Boa noite, Raquel Nascimento, obrigado pela presença. E aí, o que acontece? Essas bolinhas no nosso nariz, elas entopem de uma tal maneira, o nosso nariz aumenta a secreção, tá? Natural, por defesa do organismo, o nosso nariz aumenta uma secreção, que é uma secreção parece uma clara de ovo, uma secreção clara que nós chamamos de coriza. Então, o nosso nariz ele entope, forma-se a coriza, e um processo inflamatório todo é instalado no nosso nariz e na região da nossa face. E aí nós temos os espirros, nós temos a tosse, nós temos a coceira nos olhos, no nariz, no céu da boca, nos ouvidos. Tudo isso faz parte de um processo alérgico, ok? Então, por exemplo, se eu tiver o meu ouvido coça sempre, pode ser um processo alérgico. Se o meu nariz coça sempre, isso pode ser um processo de fundo alérgico. O meu céu da boca coça, minha garganta coça, eu tenho que fazer um monte de barulho. Isso é um processo de fundo alérgico. Então, estou passando algumas informações para você, para que você possa se encaixar num desses quadros. Nem toda obstrução nasal, como eu falei, é ligado à alergia. Respondendo a pergunta da Patrícia Santos, tá, Patrícia? Boa noite para a Regina Santos, obrigado, Penha Ferro, pelo que está escrito aqui, muito obrigado. E aí, o que acontece? Um desvio de septo nasal ele causa obstrução nasal, e essa obstrução nasal ela é uma obstrução nasal, o nariz fica entupido permanentemente, tá? E aí, eu tenho que abrir mão de um outro processo além do que de medicamento, eu tenho que operar meu nariz, porque eu não respiro direito pelo meu nariz, tá? E aí eu tenho que operar, fazer uma cirurgia do septo nasal, que nós chamamos de septoplastia. É uma remoção do septo nasal e a respiração ela passa a ser plena posteriormente ao procedimento cirúrgico. Se eu tenho duas causas, se eu tenho uma obstrução nasal pelo desvio do septo nasal, eu tenho uma alergia respiratória, se eu tenho uma rinite alérgica, eu tenho que ter dois procedimentos aí, um clínico, um medicamentoso e um cirúrgico. E aí eu passo por um processo com um otorrino, laringologista, e ou um alergologista, um alergista. O tratamento ele passa a ser clínico com esses dois profissionais e a parte cirúrgica com o otorrino, ok? Idade para se operar o desvio de septo? Pergunta da Patrícia Santos. A partir do momento que há o crescimento ósseo do indivíduo. Normalmente, a partir dos 18 anos de idade, opera-se o paciente com um desvio de septo nasal. Existem pacientes que têm um grau de desvio de septo muito grande, porém o organismo dessa pessoa se adapta e essa pessoa não tem a queixa de respirar mal. O organismo ele se adapta de uma tal maneira que não precisa operar, ok? O próprio paciente não se queixa de dificuldade para respirar. E a dificuldade para respirar normalmente, para quem sofre desse problema, causa alguns transtornos, como por exemplo, o ronco. Pessoas que roncam podem ter um grau de desvio de septo que pode favorecer a respiração pela boca. O paciente passa a respirar mal pelo nariz, ele passa a respirar pela boca, e aí uma das consequências da má respiração nasal é o ronco, ok? Existem alguns medicamentos, como eu falei, que se você usar de uma forma emergencial nessas bolinhas do nariz,
a respiração ela passa a ser plena, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas usam esse tipo de medicamento ou medicamentos semelhantes a isso e que usam de uma forma contínua. Quando é pingado esse remédio no nariz, essas bolinhas do nariz elas diminuem de tamanho e a respiração ela passa a ser melhor. Tá? Provavelmente alguém já usou isso uma vez na vida e sabe dos efeitos que eu estou dizendo. A partir do momento que o diagnóstico ele passa a ser clínico pela rinite alérgica, o tratamento ele é um tratamento multidisciplinar e o paciente tem um grau de responsabilidade quanto a isso. 80% do tratamento do quadro alérgico que lhe causa um certo grau de nariz entupido passa por medidas ambientais. Então, algumas orientações ambientais, isso eu já falei em algumas lives, se você puder assistir no passar da minha timeline no Facebook, você vai ver que algumas coisas eu falei muito a respeito sobre a rinite alérgica, que ali estão esclarecidos sobre esse tema. Então, algumas medidas em casa, como você pode fazer para a sua respiração ficar melhor, vai te ajudar também no seu tratamento e melhorar a sua respiração, ok? Se, por exemplo, você sofreu algum trauma nasal ou uma fratura por um trauma de acidente automobilístico, tomou uma pancada no rosto, por exemplo, você sofre um trauma e esse desvio acontece. Também é uma indicação para tratamento cirúrgico, ok? Aí o Igor Nascimento pergunta como a gente sabe que a gente precisa operar. Passando por uma avaliação, Igor, pelo otorrinolaringologista e principalmente pela história clínica do paciente. Então, perceber se respira bem? Não, não respiro. Desde quando? Desde que eu estou trabalhando num ambiente acarpetado, onde o ar-condicionado ele não é limpo, eu vivo num ambiente poluente, ou quando muda muito a temperatura. Isso é um grau para você saber que você tem uma rinopatia, uma rinite alérgica, uma alergia respiratória, que você precisa fazer o tratamento. Eu sempre respirei mal. Sempre fui usuário desse tipo de medicamento. Você pode ter duas situações, como eu falei, um grau de desvio de septo e uma rinite alérgica. O desvio do septo nasal pode ocorrer se você já nasce com ele, tá, Patrícia? Então você já nasce com seu desvio de septo, isso é digamos, uma má formação anatômica, e você nasceu com esse desvio e você, no decorrer da vida, com o crescimento ósseo, com o passar dos anos, o nariz ele vai crescendo. Nós sabemos que a partir dos 30 anos de idade, as nossas cartilagens elas aumentam de tamanho, e aí tanto a orelha quanto o nariz, e o nariz vai obstruindo cada vez mais, então é hora de você partir para um tratamento cirúrgico, ou se você já sente esse sintoma da dificuldade para respirar há muitos anos, aí também opera-se esse nariz, ok? Boa noite para Mara Regina Souza, Lute Cabral de Assis, Jorge Almeida, Carmen Verônica, Tatiana Carlins, Elenir Farias, Tatiana Pego, Malu Marinho, Gisele Aquino, Zima Pivete, Regina Santos, minha paciente, boa noite para todos vocês. Fiquem comigo até o final. Toquinho Hanna pergunta: por que uma pessoa que tem obstrução nasal por adenoide e adenoide volta? Qual é a causa? Importante dizer, adenoide é um tecido, é uma massinha localizada atrás do nariz, tá? Responsável pela imunidade, principalmente da criança. A partir do momento que a criança cresce, essa adenoide ela diminui e desaparece com o passar dos anos. Até os 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, essa adenoide ela desaparece. Isso é inversamente proporcional. Porém, em algumas crianças, o grau de respiração é tão ruim, essa adenoide está tão aumentada de volume, que é hora da cirurgia. A remoção cirúrgica da adenoide é necessária. E assim, ela volta porque a cirurgia foi mal feita, tá? Fica um pouquinho de adenoide e essa adenoide, ela provavelmente não, ela cresce devido à imunidade baixa ainda e o padrão alérgico da criança muito alto. Esse adenoide tenta voltar e volta sim. Mas precisa ser feito um tratamento cirúrgico de uma forma adequada, tá bom? Clélia Novelli, boa noite, obrigado pela presença. Vera Bastos, obrigado pela presença. Débora Paiva, você fala sobre o desvio de septo. Complementa a sua pergunta, por favor.
que se você perguntou aqui, eu acabei não pegando. Você perguntou aí o desvio de septo. Me fala sobre isso que eu não estou entendendo. Para aqueles pacientes que têm um grau de dificuldade para respirar, o nariz entope. Quando eu durmo para a direita, meu nariz entope. Quando eu desviro, o meu nariz desentope do lado direito, entope do lado direito, do esquerdo. O que é isso? Isso nós chamamos de um padrão fisiológico. Existe uma dificuldade de circulação de sangue quando nós deitamos, e principalmente no nosso nariz. Então, se eu durmo de um lado, entope. Quando eu desviro, entope do outro lado e desentope do outro. Isso é um padrão absolutamente normal, não tem o que se fazer. Porém, em algumas pessoas, o grau de desconforto é tão grande que aí, novamente, você pode usar de forma emergencial, não frequente, não diário, esse tipo de medicamento, ok? A Débora Paiva pergunta: desvio de septo comprovado pela tomografia e que entope totalmente o nariz. Precisa mesmo operar? Débora, se o paciente tiver uma queixa de obstrução nasal importante, sim. Já peguei vários casos na minha vida profissional, tomografia comprovada que o desvio está lá, o grau é importante, mas o paciente não sente dificuldade. Ele não sente, mesmo nós orientando o paciente que ele precisa passar por um procedimento cirúrgico que melhora a respiração. Porém, ele não tem nenhuma queixa. Tá? O organismo dele consegue se adaptar respirando por um lado e parcialmente do outro, ou muito pouco do outro lado. Ele não tem essa queixa. Mas na maioria das vezes, isso é uma exceção, na maioria das vezes o paciente opera, ok? Acho que eu respondi a sua pergunta, mas isso assim, nós orientamos o paciente da cirurgia, mas ele que decide, ok? A gente diz os prós e os contras, porém o paciente decide isso aí. Tatiana Carlinhos, obrigado pelo elogio, muito obrigado. Cristiano Paciulo, muito obrigado pela presença. Vera Bastos pergunta: boa noite, ela é respiradora bucal, o que é isso? Ela respira pela boca, principalmente à noite, quando o nariz entope. Ela nota que ela respira melhor pela narina direita. Tem tratamento? Vera, precisa passar por uma avaliação de um otorrino para fazer uma avaliação do seu desvio de septo, se você tem uma rinite alérgica que pode piorar, pode potencializar, digamos assim, o grau da sua obstrução, tá bom? Passa por um especialista, que aí é melhor para você. A Tatiana Carlinhos pergunta: ela usa há muito tempo o soro fisiológico. Existe algum problema? Não, não existe. Quanto mais você lava o nariz, melhor. Existem vários no mercado. Como eu falei, a função do nariz é fluidificar a respiração e o muco do seu nariz. A partir do momento que eu tenho um padrão alérgico, eu tenho uma dificuldade para respirar, eu acumulo secreção. E aí a gente tem que usar o soro fisiológico para lavar o nariz. Existem vários no mercado, existem vários preços. E não faz mal você usar o soro fisiológico. Quanto mais soro, mais diariamente você usar, mais continuamente você usar, você previne as complicações da rinite alérgica. Por exemplo, se nós pensarmos numa pirâmide, a base dessa pirâmide é a rinite alérgica. As complicações da rinite lá em cima na pirâmide são o quadro de resfriado, de gripe e sinusite. A secreção ela acumula de uma tal maneira que te leva a esse quadro. E aí a gente tem que usar o quê? Essas substâncias. São substâncias à base de soro fisiológico. Existe no mercado vários modelos. Esse é um dos modelos. Existem vários tamanhos. E a forma de aplicar é simples. Você aperta e esse spray vai sair automaticamente. Não sei se dá para você ver. Esse soro ele sai de uma tal maneira, de uma tal força, que não te incomoda e lava o teu nariz. Então é importante o soro fisiológico de uma forma contínua, diária, e quanto mais você lavar, melhor, ok? A Mara Regina Souza pergunta: se a septoplastia já foi feita, mas o nariz volta depois de algum tempo, o que se pode fazer? Normalmente, Mara, isso acontece quando o desvio do septo nasal ele é muito grande. E aí existe uma correção cirúrgica, só que o organismo ele pensa que o desvio do septo nasal ele é um padrão normal, tá? Principalmente quando você nasce com esse desvio. Então ele imagina o seguinte: o meu normal é o desvio, então eu vou voltar à posição inicial da pós-cirurgia, porém
esse desvio ele volta, mas ele volta pequeno. Mas em algumas pessoas pode incomodar. Então aí a indicação é cirúrgica novamente para que a resposta que o organismo deu seja removida pela cirurgia de novo pelo septo nasal. Tá bom? A cirurgia do septo nasal, respondendo à pergunta da Débora, é uma cirurgia de médio porte, é uma cirurgia que não tem grandes riscos. Você pegando, conversando e tendo confiança no seu profissional cirúrgico, esse risco ele vai praticamente a zero. Então, assim, faça uma avaliação com o seu otorrino, ele vai te explicar a cirurgia, vai te explicar por que seu nariz entope e o que você precisa fazer. Tá bom? A partir do momento que você consegue entender o procedimento, você vai para o centro cirúrgico, você passa por uma cirurgia muito mais tranquila, muito mais confiante. Toda cirurgia tem seu risco, até de unha encravada, a neurocirurgia, até a cirurgia do cérebro. Porém, você tendo uma base pré-cirúrgica, pré-operatória importante com o seu médico, tendo confiança nele, principalmente, e com todos os exames pré-operatórios, não tem como dar errado, dificilmente dá errado uma cirurgia dessa, e principalmente o ganho que você vai ter no pós-cirúrgico, na tua qualidade respiratória, não há preço que pague. Ok? Boa noite para Luciana Coelho, obrigado pela presença. Débora Paiva, espero que eu tenha esclarecido. Renata Celeste, obrigado pela presença. Simone Lemos, obrigado pela presença. Simone Ramon, obrigado pela presença. O Igor fala: eu e a minha esposa lavamos com soro fisiológico as narinas da filha dele. O soro entra por um lado e sai pelo outro. Fiz o mesmo procedimento no meu nariz e não saiu do lado oposto. É normal isso? Pode acontecer se você tiver um grau de desvio do septo um pouco maior do que o outro lado. Mas você pode usar o soro fisiológico e você pode engolir o soro fisiológico. Não tem problema nenhum. Isso é absolutamente normal. Tá? Então, quanto mais soro você usar, melhor para você e não vai te fazer mal. Ok? Moisés Moza, boa noite. Cíntia Meira, boa noite, Cíntia. Obrigado pela tua presença. Ana Cristina Baltar, chegou atrasado, não tem problema. O vídeo vai ficar postado na minha página do Facebook. Depois você assiste, tá? Estou encerrando a live de hoje. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Semana que vem, mais uma vez, agora às quartas-feiras, às 20 horas, um tema para você. Qualquer dúvida ainda que você tenha, deixa sua pergunta ainda no rodapé da página, que eu respondo com o passar da noite ainda, ou amanhã eu respondo também, tá bom? Tatiana, isso aí, compartilha com seus amigos, e é muito importante que esse compartilhamento exista, porque não só vocês que estão aqui assistindo, mas a gente consegue espalhar isso para outras pessoas também, tá bom? Conto com a presença de vocês toda quarta-feira, às 20 horas. Muito obrigado pelas perguntas. Valeu. Boa noite para todos vocês. Elenir Farias, obrigado, Zilma. Abraço, fica com Deus. Até semana que vem, quarta-feira, 20 horas, ao vivo. Tchau, um abraço.